Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Hoje a gente vai conversar com o Lucas, que aos 21 anos em São Paulo conheceu uma moça russa e começou a namorar ela. E um dia ela falou assim: vamos lá pra Moscou conhecer minha avó? Ele falou: tô fazendo nada, bora lá. Ele achou muito bacana e resolveu que ele ia aprender a falar russo. Isso foi o gatilho pra ele começar a pensar em outras coisas. O Lucas trabalhava como músico, tinha uma banda e sempre gostou bastante de astronomia. Um dia, fuçando na internet, ele viu que tava na época de aurora boreal e ele, maluco, foi lá e comprou a passagem pra Noruega pra tentar ver uma aurora boreal. Uma viagem que era pra ter durado 2 semanas, durou apenas 11 meses. Ele torrou todo o dinheiro que ele tinha, voltou de barco da Espanha pra São Paulo, chegou aqui com R$5, deu só pra pegar o metrô, mas com uma ideia fixa. Ele precisava encontrar uma maneira de não só viajar, mas viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Hoje o Lucas já conheceu mais de 40 países e vive na Tailândia. Vamos lá ver o que ele tem interessante pra contar pra gente. Para essa conversa de hoje, estamos aqui, como sempre, com o nosso host poliglota viajante. E aí, Fabrício, tudo bem, cara? Cara, tudo bem, e eu acho que eu tenho que passar esse título, porque se tem algum verdadeiro poliglota viajante aqui é o Lucas hoje. Hoje vai ser páreo duro aqui. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, tudo bem. Então, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carrara, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas. E vocês vão ver aqui durante o episódio que o Lucas também utiliza esses mesmos métodos para aprender tantas línguas como russo, alemão, francês, grego, polonês, ucraniano, italiano e assim por diante. Então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Lucas, cara, eu te conheço há muito tempo, mas pro nosso público que não te conhece, conta um pouquinho sobre você, de onde que você é no Brasil, o que que você fez na vida e como que você foi parar aí na Tailândia, cara. Bom, vamos lá. Eu nasci e cresci em São Paulo, na capital. Quando eu tinha 21 anos, eu tinha uma namorada russa e nós fomos a visitar a avó dela em Moscou. Foi a minha primeira viagem internacional. Eu aproveitei também para passar em Paris e Berlim. Foi uma viagem rápida, na verdade. Foram 2 semanas na Rússia, uma semana em Berlim, 3, 4 dias em Paris. Pô, depois daquela viagem, eu pensei, não, eu tenho que viajar mais, eu tenho que passar mais tempo fora do Brasil e eu tenho que aprender mais línguas. Porque naquela época eu já estava aprendendo russo, já que eu já conseguia me virar bem em russo. E aquilo, na verdade, foi o gatilho, foi a motivação para aprender outras línguas também. Voltei pro Brasil, mas, enfim, não tinha nenhum plano concreto. Naquela época eu estava estudando. Eu tinha também uma banda de rock. A gente chegou em 2010, nós chegamos a fazer mais de 120 shows. Era uma banda chamada VIP A. Caraca. Aquela dúvida, né? Será que eu continuo com a música? Será que, enfim, o que eu faço? Na época eu também estava trabalhando num estúdio musical, fazendo gravações. E aí a banda, na verdade, começou a dar certo. Eu sempre gostei muito de astronomia. Eu sei que não tem uma coisa que tem nada a ver com a outra, mas, enfim, falando pela internet, eu vi que o Sol estava tem um período, né, de 11 anos. E exatamente há 6 anos atrás era o pico, o que significava que, teoricamente, deveria ter muitas auroras boreais naquele ano. Como a banda tava dando certo, tava rolando uma grana, eu falei, quer saber, eu vou comprar uma passagem pra Noruega e vou tentar ver essa aurora boreal. Resumo da ópera, eu fui pra Noruega, uma viagem que era pra durar 2 semanas, durou 11 meses. A galera da banda esperou, eles foram até bacanas comigo, eles esperaram por 3 meses, eu sempre falando, não, vou ficar aqui só mais 3 semanas e volto. Eu acho que eu remarquei a passagem pra voltar pro Brasil 3 vezes, e aí na 4ª vez eu falei, foda-se, e aí já perdi a passagem, porque era caro, né, toda vez renovar, e eu falei, uma hora eu volto. E aí comecei a viajar, fiquei 11 meses rodando a Europa, fui pra Ucrânia, fui pra Rússia de novo, e aí nesse inteirinho, enfim, aí eu torrei todo o dinheiro que eu tinha, voltei pra São Paulo. Foi, na verdade, uma viagem muito bacana, que eu voltei de barco,
barato da Espanha para São Paulo. Nossa. E aí, chegando em São Paulo com R$5, deu para pegar o metrô. Cheguei em casa, com uma mão na frente e outra atrás, mas com a ideia fixa na cabeça, pensando, não, eu preciso realmente encontrar uma maneira de não só viajar, mas morar fora do país, viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Esse foi o motivo pelo qual eu comecei a procurar maneiras de trabalhar online, né, virar um digital nomad. E bom, estamos aí agora, morando na Tailândia já faz 6 meses já aqui. E com esse sotaque diferente. Sotaque tailandês. Tá falando sério? Porque eu tô começando a ficar preocupado. Eu tenho um vídeo no YouTube onde eu falo algumas línguas. Tem vários comentários. Você, pô, tá falando bem português, hein? Quase sem sotaque. Mas, pô, eu sou brasileiro como se quase sem sotaque. Queria saber qual foi o trabalho que você encontrou aí para se tornar um digital nômade. Alguns anos atrás, um amigo do Fabrício, inclusive, que obviamente hoje em dia é amigo meu também, queria ir pro Brasil, passar 3 meses no Brasil. Chegou o Fabrício e falou, Fabrício, posso ir te visitar? O Fabrício falou, porra, tá meio complicada a situação aqui agora, mas eu tenho um amigo, ele pode te hospedar, enfim, ele também faz parte da comunidade dos poliglotas. Eu acho que vocês vão se entender. O nome dele é Jan van der A, é um holandês. Veio pro Brasil, hospedei ele por uma semana, e a gente começou a conversar sobre aprendizagem de línguas, e nós tínhamos muitas ideias em comum. A gente pensou, por que a gente não monta uma empresa para vender cursos de idiomas? E foi basicamente isso que nós fizemos. Nós montamos uma empresa chamada Language Boost. Bom, a empresa já está aí faz uns 3, 4 anos, e é isso basicamente que me permite viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Então toda a sua renda hoje vem da Language Boost, ou também como dando aulas? No final do ano passado eu tinha parado de dar aula. Bom, na verdade eu estava dando algumas aulas, mas essas aulas faziam parte de cursos que a Language Boost vendia. Bom, basicamente a renda era conectada à Language Boost. E no começo desse ano apareceu um aluno, eu achei interessante a proposta. Ele tem uma rede de restaurantes na Rússia, uma das maiores inclusive, e ele queria abrir um negócio similar nos Estados Unidos. Ele falou, Lucas, eu quero aprender inglês e espanhol o mais rápido possível. Eu estou disposto a estudar todos os dias. Vamos? Aulas regulares, talvez, sei lá, ter um aluno com o qual eu encontro uma vez por semana, talvez já não me atrai tanto, mas esse pequeno projeto de aprender o mais rápido possível, estudando todos os dias, eu achei interessante e aceitei. E só para dar um sustinho no pessoal, nos nossos ouvintes, de que línguas você dá aula, ou você já deu aula até agora, nos últimos anos? Que eu já dei aula. Bom, português para estrangeiros, espanhol, francês e italiano. 2 anos atrás, eu conheci um russo através de uma conferência. Ele organizava conferências e um dos palestrantes cancelou de último segundo e eles acabaram me convidando. Era para dar uma palestra em russo, enfim. Tive um dia para preparar e o organizador daquela conferência gostou muito da minha... Ele falou, Lucas, vamos fazer um projeto junto. Eu falei, bora. E a ideia era ensinar russos a começarem a se comunicar nos seguintes idiomas: português, espanhol, francês, italiano, alemão e inglês. Então foram 6 idiomas. Então, basicamente eu ensinei essas 6 línguas para russos. Além dessas 6 línguas, eu dei também aulas de russo para brasileiros, mas também para falantes de língua inglesa. Então foram essas 7 línguas: português, espanhol, francês, italiano, inglês, alemão e russo. E aí, Gabriel, o que você achou disso? Queria saber como é que faz pra guardar tanta coisa na cabeça e mudar, tipo, não, agora eu vou falar russo, agora eu vou falar italiano, agora eu vou falar espanhol. Isso pra mim é meio complexo. Eu vou dizer que realmente é algo complexo, mas pior ainda é, por exemplo, dar uma aula de português em russo e depois dessa aula dar uma aula de russo em português. Isso é super confuso. Bom, ainda não tenho uma resposta definitiva. Na verdade, faz 10 anos que eu procuro essa resposta, porque eu acredito que ao aprender línguas estrangeiras, o problema não é como aprendê-las, assim como não esquecê-las. Na verdade, o motivo pelo qual eu moro hoje em dia na Tailândia é porque, especialmente aqui em Chiang Mai, que é uma cidade é basicamente a capital dos nômades digitais, eu tenho a oportunidade de praticar muitas línguas. Então, assim, no espaço de uma semana, como aqui tem muitos encontros de línguas, enfim, tem muitos estrangeiros, de maneira geral. Então, no espaço de uma semana, normalmente eu consigo praticar pelo menos 8, 9 línguas. Ah, legal, cara. Então, obviamente, isso ajuda bastante. Aí, além disso, eu faço muito também Couchsurfing, que é uma comunidade de viajantes. E, então, eu hospedo também muitas pessoas de outros países. E, bom, isso também me dá a oportunidade de praticar. Bom, essa é a parte social. E aí, a parte de estudo mesmo, eu utilizo um aplicativo chamado Anki, que me possibilita rever palavras e frases em todos os idiomas que eu já estudei. Esse
programa tem um algoritmo bem interessante que me permite rever a informação antes de eu esquecer ela. Que, pra quem tá nos ouvindo, o algoritmo da Luralíngua também usa esse mesmo conceito que se chama Space Repetition, que eu utilizo também pra praticar as minhas línguas, que o Lucas utiliza e assim por diante. É bem famoso entre poliglotas. Eu acredito que sem essa ferramenta eu não teria aprendido nem 3 línguas. Realmente foi um divisor de águas. Quando você chegou aí na Tailândia, como que foi o processo para você encontrar um lugar para viver, alugar uma casa e por aí vai? De todos os países que eu já morei, a Tailândia foi de longe o mais fácil para encontrar um lugar para morar. É mesmo? Mas assim, disparado. Tem muitos lugares que eles só querem um lugar para comprar com contratos longos, né, de 6 meses ou 1 ano. Mas aqui na Tailândia basicamente funciona da seguinte maneira: você chega na cidade, você entra em qualquer prédio, pergunta na recepção: eu gostaria, tem alguma unidade livre aqui? Gostaria de ver. Eles vão falar: sim, temos 10 unidades livres. Você fala: ok, gostaria de visitar as unidades. Olha, ok, gostei, quero me mudar hoje. Posso? Pode. Pago um mês de fiança, pago o primeiro aluguel e pronto, tá morando. Isso tudo em inglês ou em tailandês? Em tailandês, né? Aqui na Tailândia, bom, obviamente quando eu cheguei eu não falava nada de tailandês. Hoje em dia eu me viro um pouco, mas quando eu cheguei não falava nada. Então, na verdade, o primeiro desafio foi aprender a falar um inglês que as pessoas locais aqui entendem. Porque se você fala inglês, vamos dizer assim, de uma maneira completa, as pessoas não entendem nada. Então, muitas vezes, acho que principalmente nativos, eles têm muita dificuldade de conversar com os locais aqui, porque eles falam sem simplificar, e os tailandeses normalmente não entendem nada. Então, no começo foi, na verdade, difícil o processo de simplificação. Eu lembro que quando eu peguei o meu primeiro apartamento, eu perguntei sobre a Wi-Fi, né, se tinha Wi-Fi, qual que era a operadora. A mulher pensou, olhou pra mim, olhou para o celular dela, olhou pra mim de novo. Acho que ela ia procurar, né, como responder, mas ela falou: Wi-Fi, sometimes good, sometimes no good. Enfim, aí, sei lá, passa uma semana, você se acostuma com a maneira como eles falam inglês aqui, e aí rola outra coisa. Obviamente que aprender a língua local faz toda a diferença, mas no começo foi assim. E você falou que antes da Tailândia você passou por outros países, né, nessa sua viagem de 11 meses na Europa e também depois. Quais são os países que você já morou? Ok, vamos primeiro definir o que significa morar. A minha definição que eu uso é 3 meses, pode ser? Pode ser. Ótimo, então vamos lá, 3 meses. Passei 3 meses na Rússia, na verdade 2 vezes, então no total 6 meses. Fiquei 3 meses em Moscou e 3 vezes em Samara. Morei 6 meses também em Cracóvia, na Polônia, 2 vezes 3 meses. Morei em Agadir, no Marrocos, em Sarajevo, na Bósnia, Novi Sad, na Sérvia. Bom, passei um bom tempo na Finlândia também, mas não chegou a dar 3 meses. E qual que é o seu preferido de todos esses? Com certeza a Tailândia. Sério? Por quê? Porque 5 motivos. Número 1, eu não sou muito fã de cozinhar, e aqui na Tailândia é muito barato comer fora. Na verdade é tão barato, mas tão barato que, na verdade, as próprias pessoas locais normalmente comem também só fora. Então, por exemplo, que você vai num restaurante, você consegue uma boa refeição, uma bebida por R$5. Caramba. Até menos, assim, se for comida de rua, sabe? Por exemplo, imagina um yakisoba em São Paulo. Você paga R$2,50, R$3. Uau. Esse é o motivo número 1. No motivo número 2, o tempo aqui é sempre muito bom. É tipo o Brasil, mais quente, mais frio? Bom, assim como o Brasil, né? Obviamente que a Tailândia não é um país tão grande como o Brasil, mas existem vários tipos de clima. Especificamente onde eu estou, em Chiang Mai, aqui no norte. Fora esses 2 mesmo, que são de agora, né? Março e abril, que na verdade fica bem quente agora mesmo. Acho que hoje de tarde tá 40 graus. Fora esses 2 meses, normalmente a temperatura fica ali por volta dos 25, 28. Então é mais ou menos como era em São Paulo, quando eu morava em São Paulo. Motivo número 3, as pessoas aqui são muito felizes. Tá sempre tudo muito, muito bem, muito bom. Todo mundo sorrindo, dando risada. Um clima bem tranquilo. Bem diferente do que experienciei na Rússia. Que é sempre todo mundo tá meio fechado. Até você conhecer a pessoa e virar amiga dela, sempre aquela rigidez, E aqui na Tailândia é o inverso, é todo mundo sempre muito tranquilo. Como que é a questão de segurança, criminalidade, esse tipo de coisa? Eu acredito que a Tailândia, de uma maneira geral, é um país... Aliás, eu diria que a Ásia, em geral, é muito, muito segura, mas muito segura mesmo. Eu nunca tive nenhum problema aqui. O único problema que você tem aqui de segurança é que a maioria das ruas não tem calçada. Então, a chance de você ser atropelado por um carro é grande, na verdade. Então, isso é
bem irritante mesmo, porque são pouquíssimas ruas que tem calçada, então é uma via de ida, uma de volta, e aí você tem que ir contra o trânsito, né, pra pelo menos você ver o que tá acontecendo, e aí quando vem os carros você tem que tentar ir pro canto, mas fora isso, é muito, muito seguro mesmo. Eu não teria, por exemplo, receio de andar na rua, sei lá, 3 horas da manhã com R$1.000 no bolso. Eu jamais faria no Brasil. Eu ia chamar o momento viajante poliglota aqui, mas eu tô intimidado agora, Fabrício. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Vamos lá então para o nosso momento viajante poliglota aí com o Fabrício. E aí, Fabrício, o que você pode contar pra gente da Tailândia? Cara, muito pouco, porque eu nunca fui pra esse lado. Na verdade, eu fui pro Japão já e dei uma passadinha na China, mas pra Tailândia, essa parte do Sudeste Asiático, que é bem famoso, eu nunca fui. Mas eu tenho uma coisa cultural, um contato que depois eu fui descobrir que era tailandês, que foi um filme de terror que eu assisti lá em 2004, 2005, sei lá. Se chama Shutter. Você já assistiu, Gabs? Não, cara, não assisti. É bem terror underground, assim, asiático, que eu assisti por causa de um amigo, na verdade. Um dia eu tava na casa dele e ele falou, vamos assistir esse filme aí. E depois eu descobri que era um filme de terror tailandês, que o nome no Brasil é Espíritos, a morte está ao seu lado. Então, é filme da SBT. Mas era um filme naquele estilo asiático, que o cara tira uma foto e aí ele começa a ver espíritos nas fotos, tipo um fantasma, sei lá, atrás dele nas fotos. Então é bem nesse estilo parecido com o Chamado, mais ou menos. Mas era um filme que eu gostei bastante na época, então pra quem é fã desses filmes mais underground de terror, esse filme é uma coisa bacana. E outra coisa é o Ano Novo tailandês, que na verdade eu quero que o Lucas conte um pouco pra gente, mas que eu tô indo ano que vem. O Ano Novo deles, na verdade, é em abril, foi semana passada, se não me engano, e eu tô indo ano que vem. Então, Lucas, como é que é esse Ano Novo tailandês aí? Só puxando o gancho ali, realmente, o carro-chefe aqui das produções tailandesas é filme de terror. Então, eu reforço o que o Fabrício disse, para pessoas que querem assistir filme de terror, pode procurar os filmes tailandeses. Bom, Ano Novo, na verdade, aqui na Tailândia tem 3 anos novos. Tem o primeiro, obviamente, 1º de janeiro. Aí tem o Ano Novo chinês também, que é ali por fevereiro, e como tem muito chinês aqui, eles também comemoram como se fosse nós estivéssemos na China. E aí agora, dia 13, 14 e 15 de abril, teve o Ano Novo tailandês. E aí a tradição é a seguinte, na verdade o Ano Novo é dia 15 e dia 13 e 14 é como se fosse basicamente a véspera. E a véspera serve para purificar as pessoas para esperar o Ano Novo. Como funciona? Basicamente você cria um campo de batalha imenso, onde as pessoas jogam água uma nas outras. E é incrível, realmente uma experiência a ser vivida. Na verdade foi agora, foi sábado e domingo, agora passado, e até hoje, né, hoje a gente tá na quinta-feira, quando eu vou dormir eu sinto como se alguém estivesse jogando água em mim, porque eu acho que eu tô vendo, sei lá, uns 500 litros de água na cara no sábado e no domingo. Você abre a porta da sua casa, você tá tomando água na cara, e aí basicamente você chega no centro e aí é como se fosse um carnaval, só que a ideia é gente jogando água um no outro, com barris enormes de água congelada. Mas como é o mês mais quente do ano, né, abril, cai bem, é uma boa pedida. É um carnaval, tem pegação também ou não? Não, na verdade, aqui na Tailândia é meio tabu pegação na rua. Eu vejo isso raramente. Na verdade, as últimas 2 vezes que eu vi, na verdade, eram brasileiros. Não, na verdade, uma vez era um americano que pegou uma menina brasileira e a primeira vez era um casal brasileiro. Tá. Mas fora isso, eu não vejo não. E Lucas, como é que é a sua rotina aí, cara? Como que você divide o trabalho que você faz que você falou, se autodefine aí como nômade digital e a sua vida aí? Você falou que você vai em encontros de idiomas, conta pra gente um pouco. Eu tava listando os motivos pelo qual eu gosto da Tailândia, esqueci do principal. Eu sou aquela pessoa que não consegue acordar cedo de jeito nenhum e normalmente sou muito mais produtivo durante a noite. Então, normalmente aqui na Tailândia eu vou dormir 4, 5 horas da manhã, porque as pessoas com quem eu trabalho
trabalho, elas estão morando na Europa, que agora são 5 horas de diferença. Então, eu vivo como se eu tivesse no fuso horário europeu. Então, normalmente eu vou dormir bem tarde, acordo sem despertador, ali vou por volta do meio-dia, né? Então, vou dormir 4 horas da manhã, acordo meio-dia, então são as 7, 8 horas. Depois disso, eu normalmente estudo línguas por mais ou menos 1 hora, vou almoçar, eu tenho um restaurante aqui perto, e aí depois disso começa o dia de trabalho, né? Então, eu volto para casa, trabalho por volta de umas 4, 5 horas, e aí, quando chega a noite daqui, ou seja, 6, 7 horas da noite, sempre tem algum evento. Então, não necessariamente de línguas, mas tem muito evento também para networking. Todo dia tem pelo menos uns 5 eventos diferentes, eventos para todos os gostos. E eu procuro ir pelo menos 2, 3 por semana em eventos desse tipo. E aí eu volto para casa por volta ali da meia-noite, e aí trabalho de novo da meia-noite às 4, dá mais umas 4 horas, inteirando as 8 horas mais ou menos diárias, e vou dormir. Basicamente isso. E nesse ponto de empresa mesmo, como que você faz isso funcionar de um ponto de vista legal, burocrático? Você tem uma empresa aberta na Tailândia? Você tem uma empresa aberta com o seu sócio na Europa? Como é que é isso? Infelizmente, abrir uma empresa aqui na Tailândia é algo bem difícil. São os acionistas da empresa, precisa ser tailandês e ter, na verdade, 51% da empresa. O que eu fiz foi eu abrir uma empresa, na verdade 2, na Estônia. Caramba. E o motivo é, a Estônia agora eu acredito que seja o país líder em soluções digitais. E é incrível como, você se perguntou de burocracia, eu demorei literalmente 3 horas para abrir a empresa na Estônia. Quanto que eu tinha aberto uma antes, né? Eu tinha aberto uma no Brasil, acho que demorou, 3 meses, nem lembro mais, mas demorou um século para abrir. Então me interessou muito abrir essa empresa na Estônia por 2 motivos. Era uma empresa europeia, ou seja, eu poderia operar uma empresa reconhecida na União Europeia. Muitas vezes, dependendo do segmento da empresa, é importante. E o outro motivo é que tudo você pode fazer pela internet. Então, você consegue assinar documentos pela internet. Então, se der algum abacaxi, dar algum pepino e, sei lá, teria que ver o meu contador. Eu não preciso ir até lá no país, assinar um papel e voltar. Não, eu faço tudo pela internet. Tem a assinatura digital e, enfim. A única vez que eu tive que ir para a Estônia foi para abrir uma conta no banco, mas fora isso, depois disso, tudo pela internet. Agora, Lucas, vamos falar sobre dinheiro, cara. Como é que você faz pra receber dinheiro aí? Em que moeda você recebe? Como é a questão da qualidade de vida que você tem aí com o que você ganha versus como seria a sua vida aqui no Brasil? Essa empresa estoniana me deu a oportunidade de abrir uma conta pessoal também na Estônia. Então, na verdade, eu sei que agora que estou pensando em realmente ficar aqui na Tailândia, eu estou pensando em abrir uma conta local aqui, porque aí a ideia seria eu envio dinheiro da minha conta pessoal a estoniana para a minha conta pessoal tailandesa. Enfim, aí aqui no país eu simplesmente iria no banco pegar e sacaria dinheiro do caixa eletrônico normal. Como eu ainda não tenho uma conta tailandesa, o que eu faço basicamente é, ao invés de ir no caixa eletrônico uma vez por mês, uma vez a cada, 45 dias, eu vou com meu passaporte num banco e retiro o dinheiro da minha conta estoniana. Eu faço isso porque sacar dinheiro do caixa eletrônico, normalmente o curso é ruim, a cotação da moeda é ruim e também existe uma taxa ali de, sei lá, R$40, algo assim. Então, para evitar esses custos, eu vou direto no banco. Com relação ao padrão de vida, bom, obviamente que para comer aqui é muito mais barato. Eu já nem lembro quais são os preços no Brasil, mas eu duvido que... Tá caro, São Paulo tá caro. Pelo menos em São Paulo, né, onde eu vivia, é impossível encontrar uma boa refeição, não um lanche, não, uma boa refeição por, sei lá, R$5. Impossível. Praticamente impossível. Esse já é um ponto. Outro ponto é aluguel de casa aqui na Tailândia, sei lá, pelo menos 3 vezes. Eu tenho certeza que o apartamento que eu estou alugando custaria 3 vezes mais em São Paulo. E provavelmente seria numa localização não tão boa quanto aqui. Então, em relação a custo-benefício, a Tailândia é realmente incrível. Não é o único país que eu diria que tem uma relação custo-benefício incrível. Eu passei também um tempo na Ucrânia e outro país também que, na verdade, tinha uma estrutura excelente. Obviamente que não era, sei lá, um
país tão moderno quanto, sei lá, Estados Unidos, Canadá, enfim. Mas tinha, bom, tudo que eu precisava e os preços lá no chão. Era realmente... Porque, por exemplo, aqui na Tailândia, eu disse que eu posso comer uma refeição por R$5, uma refeição boa, mas é uma refeição tailandesa, né? Agora, na Ucrânia, era incrível que eu ia em pizzaria, e comia sushi, ia em churrascaria e pagava, sei lá, R$10. Lembro, tinha um lugar onde comia sushi, não era só, enfim, um quiosquinho onde eles faziam o sushi e você levava pra casa. Não, era um restaurante e eu pagava isso aí, acho que era R$8 e vinha, sei lá, 20 rolls Califórnia. Tá igual São Paulo, né, Gabs? Ah, quase igual, cara. Eu fiquei curioso agora, Lucas, o que é o arroz e feijão do tailandês aí? Arroz e feijão tailandês se chama Pad Thai, que é basicamente um macarrão frito com verduras e frango. É como uma yakisoba de frango? É como se, né, não é exatamente um yakisoba, mas para simplificar, vamos dizer que é como se fosse um yakisoba. E na questão de... Bom, você fala que você vai nesses encontros e tudo mais, sempre. E você viajou muito, claro. Como que é a sua questão de amigos, né? Porque geralmente é uma questão quando a gente tá morando fora que costuma ser difícil você fazer tanto amigos estrangeiros quanto amigos locais e tal. Então, como que é pra você essa questão de fazer amigos, tanto os estrangeiros quanto os locais? Você tem amigos aí? Sim. Bom, como eu já estou aqui há mais tempo, né? São 6 meses já. Bom, eu vou dividir essa resposta, na verdade, em duas partes. Como você define amigo? Amigo, como a gente fala no Brasil, que é basicamente amigo, todo mundo é amigo, ou amigos, enfim, que não tem... Divida a seu gosto. Não, eu diria que conhecer pessoas aqui é muito fácil, porque como nós já discutimos, tem muitos desses encontros sociais, então qualquer dia que você tiver, sei lá, hoje eu gostaria de conhecer pessoas, você tem 300 opções, então isso realmente não é um problema. Agora, amigos mais, sei lá, amigos de vida, eu viajei por muito tempo com um amigo meu, belga, no ano passado, inclusive, e aí basicamente alguns dos meus melhores amigos me visitavam, sei lá, a cada 6 meses, então mesmo quando eu estava num país, sei lá, por um curto período de tempo, né, às vezes, sei lá, apenas 2, 3 meses, eu tinha pessoas perto de mim que eram bons amigos já de longa data. Mas aqui na Tailândia eu já tenho, sim, alguns amigos que eu acredito que serão amigos pro resto da vida. Inclusive um amigo tailandês. Legal. De maneira geral, né, as pessoas, a gente fala que no Brasil as pessoas são muito abertas e muito hospitaleiras e são muito amigáveis. Eu acredito que se você estiver aberto a conhecer pessoas, eu acredito que é possível conhecer pessoas. Não é difícil conhecer pessoas no mundo todo. Pelo menos dos 40 países que eu conheci, eu acho que o único que foi um pouco difícil foi no Marrocos, porque eu estava morando numa cidade bem conservadora e a galera lá só queria falar sobre religião comigo. Ali foi na verdade difícil, mas fora esse caso foi sempre muito fácil encontrar pessoas, trocar ideia com novas pessoas. Bom, Lucas, agora é hora do perrengue. Eu quero que você conta pra gente algumas, sei lá, gafes, histórias engraçadas, coisas que aconteceram com você nessa sua vida. Não precisa ser na Tailândia, pode ser durante todas as suas viagens que você tava aí pelo mundo, ou aí mesmo na Tailândia, por qualquer questão, linguística, cultural e assim por diante. Perrengue, vamos ver. Primeira vez que eu fui pra Polônia, tava na Ucrânia, peguei um ônibus, tava em Lviv, peguei um bus pra ir pra Cracóvia. E aí chegou na fronteira, parou ali na fronteira, todo mundo desceu do ônibus, entrou numa fila, e basicamente no ônibus só tinha eu de estrangeiro e o resto todo mundo era ucraniano. E aí, só ouvindo, né? Só vendo o que estava acontecendo. Né? E porque eu era um dos últimos, eu tava no final do ônibus, eu era um dos últimos passageiros. Assim começou. Fulano, pra onde você vai? Você tem dinheiro? Quanto dinheiro você tem? Mostra. E cartão de crédito você tem? E celular você tem? Qual? Mostra. E seguro viagem? E lugar pra ficar? E isso, e aqui? Enfim, tinha 1 trilhão de perguntas. E eu pensando, pô, fudeu, nunca que eu vou entrar na Polônia, porque eu basicamente tinha comigo, eu acho que era $40 e um cartão e só, mas não tinha nada, não tinha seguro saúde, não tinha porra nenhuma. E obviamente o passaporte. E aí chegou na minha vez, a mulher pegou meu passaporte, do Brasil? É sua primeira vez na Polônia? Sim. Seja muito bem-vindo. Carimbou e deixou entrar. Opa, como assim? Eu tava esperando outro final pra essa história. Não, exatamente, foi basicamente um
preconceito ao revés, né? Normalmente, quando eu escuto esse tipo de história, sei lá, por exemplo, eu tenho alguns amigos, eu tenho 2 amigos brasileiros que foram pra Inglaterra e não deixaram entrar no aeroporto de Londres. Então, sempre, eu via histórias e eu sempre fiquei meio receoso. Também acho que ouvi algumas histórias parecidas em Madrid. Então, né, sei lá, passaporte brasileiro, eu ficava sempre meio receoso. E esse dia foi o contrário, achei bem interessante. Aí, passaram-se 3 meses, agora foi o inverso, indo pra Ucrânia, só que agora da Polônia. Dessa vez eu decidi pegar um BlaBlaCar. Pra quem não conhece, BlaBlaCar, acho que agora o BlaBlaCar tem no Brasil, inclusive. Mas pra quem não conhece, é um aplicativo pra pegar carona. Você paga um valor X lá e a pessoa te dá uma carona do ponto A até o ponto B. Né? No meu caso, era de Cracóvia, na Polônia, pra Lviv. Aí no caminho, tentei já pôr em prática o meu ucraniano, então fui conversando em ucraniano com o motorista. Chega na fronteira... Deixa eu só uma interrupção, Gabs. Fui conversando em ucraniano com o motorista. Continua. Eu prestei atenção nesse detalhe. E aí, chegou na fronteira, a mulher me faz uma pergunta em inglês e, porra, eu tenho uma regra que quando eu tô atravessando a fronteira, eu sempre só falo inglês, só respondo o básico do básico pra completar a conversa. E ela me fez 2 perguntas, as 2 perguntas eu respondi rápido, seco, e o inglês dela era bem fraquinho, então eu fiquei com a impressão que ela não tinha entendido a minha resposta, mas até aí, problema dela. Ela já tinha pego o carimbo, ela tinha levantado a mão para carimbar o meu passaporte. O motorista, vendo que ela tava com dificuldade de entender o que eu estava dizendo, grita lá do fundo: "Oh, ele fala ucraniano." Ela baixa a mão, coloca o carimbo de volta. "Ah, você fala ucraniano?" E aí ela começou a fazer 1 trilhão de perguntas, porque inclusive isso foi na época que estourou lá o conflito com a Rússia, no leste da Ucrânia, então basicamente é um conflito ali, uma guerra lá local. E sei lá, eu achei que talvez ela tenha achado que eu queria ir participar da guerra, ser um brasileiro que fala ucraniano, coisa mais esquisita. Nem os ucranianos falam ucraniano, esse cara falou ucraniano, porque essa mulher, na verdade, começou a fazer pergunta pra mim ucraniana, que trabalhava ali na fronteira. O ucraniano dela, na verdade, não era dos melhores, porque na Ucrânia existe uma situação que é o seguinte: a grande esmagadora maioria da população fala russo, e em algumas cidades no oeste do país, a língua principal é o ucraniano, e tem algumas cidades também no oeste onde as pessoas falam um negócio chamado surgic, que é basicamente um portunhol, só que aí russo misturado com ucraniano. Então o ucraniano dela era basicamente um portunhol, na verdade. E aí ela faz pergunta, aí depois que ela terminou o questionário dela, ela começou a me fazer as perguntas mais uma vez, pra ver se o que eu tinha respondido era o que eu realmente, se era verdade ou não. E aí faz pergunta. Não contente com as minhas respostas, ela me mandou pra salinha. Sempre ouvia essas histórias da salinha. Falei, pô, vou pra salinha agora. E aí me levaram pra salinha. E muito engraçado, porque chegou na salinha, tinha dois policiais comendo um donut. Aí passou na minha frente aquela cena de filme americano, de policial comendo biscoito e com a rosquinha. rosquinha de chocolate. E falei, porra, e agora, né? E aí faz pergunta. Aí outros 2 policiais começaram a me fazer as mesmas perguntas, basicamente. E aí a decisão final foi que eles iam me mandar de volta pra Polônia. Putz. Só que tinha um grande porém. Eu tinha passado 90 dias na Europa. E brasileiros podem ficar dentro da área Schengen durante 90 dias num período de 180 dias. Ou seja, para voltar para a Europa precisaria esperar 3 meses. Então não podia voltar. A fronteira terrestre funciona da seguinte maneira: tem a fronteira polonesa, então na saída da Polônia carimbaram no passaporte, ok, você saiu da área Schengen, você saiu da Europa, aí você vai de carro mais uns 2-3 quilômetros e chega na fronteira ucraniana. Então, basicamente, eu não estava mais na Polônia, mas não tinha entrado na Ucrânia. Então não... Você estava igual o Tom Hanks no aeroporto lá no terminal. Exatamente. Eu falei, eu lembrei na hora do filme, do terminal. Eu falei, porra, não tô nem cá nem lá. E aí na hora que eles falaram, a gente vai mandar embora, eu falei, pô, mas você vai mandar de volta? Eu não posso ir voltar pra Polônia. E aí eu falei, pô, e agora o que eu faço? E por sorte, com muita sorte, né, eu tava indo visitar uma amiga / namorada / sei lá, não namorada, mas enfim, um caso lá. E essa mulher é muito famosa na Ucrânia. Ela é escritora, ela escreveu, enfim, qualquer livraria que você entra na Ucrânia tem os livros dela nos best-sellers. Então ela é escritora, ela tem uma banda também, ela é cantora. Quando eles me enfrentaram pela 40ª milésima vez, você veio fazer o que aqui na Ucrânia? Ele falou, não, vim ver uma amiga. O nome dela é Irena Karpa. Irena Karpa? Não, você tá de zoeira. E aí começaram a dar risada na minha cara. Não, você tá de sacanagem com a gente. Qual seria
o equivalente no Brasil? É igual, sei lá, um ucraniano chegar na fronteira ali através da fronteira do Paraguai. Por algum motivo, sei lá, os oficiais do Brasil falassem assim, não, você precisa de um visto de negócios pra entrar. Aí o ucraniano vira e fala, não, eu tô vindo aqui porque eu quero ver minha amiga, a Ivete Sangalo. Mais ou menos. Caramba, cara. Tá bom. Por muita sorte, o meu celular ainda tava com o sinal da Polônia, embora tinha saído do país, eram só 3 km, então funcionava ainda. E eu falei, eu posso ligar pra ela? Eles olharam pra mim e falaram, como assim posso ligar pra ela? Pode, né? Mas tá bom que você conhece quem você realmente disse que conhece. E aí, enfim, ela atendeu o telefone, acho que depois de 2 chamadas, porque eu esqueci de contar um detalhe importante. O processo todo levou 5 horas, então ela já tava, inclusive, já achando estranho que eu não tinha chego. E aí atendeu, eu coloquei no Viva Voz e ela começou a negociar com os caras, e aí a resolução foi, tá bom, então dessa vez a gente vai deixar ele passar, só que tem que fazer uma reserva de hotel pra 1 semana. Aí tanto eu como o Marco, não, mas é uma viagem só de 4 dias. Não importa, tem que fazer uma reserva de 1 semana e tem que ser nesses hotéis aqui, porque tinha uma opção de 5 hotéis. E o hotel mais barato era, sei lá, $300 a diária. Nossa. Enfim, os hotéis mais caros da capital, né, de Kiev. Bom, por sorte, esses hotéis eram aqueles tipos de hotéis que, por serem muito caros, era possível cancelar. E aí, enfim, ela reservou, né, uma semana pra mim num daqueles hotéis. Acho que a conta deu $2.000. Aí eles deixaram passar, e assim que eu atravessei, que aí já o meu número polonês já não funcionava, mas e detalhe, o motorista do carro me esperou durante as 5 horas. Puta merda. Aí quando a gente atravessou, eu peguei o telefone dele, liguei pra ela cancelou e pronto. No final deu tudo certo, então, pelo menos. No final deu certo. E esse foi um dos maiores perrengues. Pô, eu vou falar no resumo do episódio que você namorou a Ivete Sangalo ucraniana, beleza? Bom, Lucas, cara, obrigado aí por conversar com a gente, contar algumas coisas. E olha, do começo da conversa até agora, o seu sotaque foi melhorando. Agora você tá mais próximo do brasileiro. Muito obrigado. Quem sabe Deus. Obrigado, cara. Valeu, Gabriel. Abraço, valeu. Abraço. Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado, como sempre, pela sua audiência. E entre no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre emprego, sobre o mercado de trabalho no exterior, tecnologia, também sobre a língua inglesa e qualquer outro idioma que seja necessário. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E lembrando, como a gente comentou durante o episódio, que a Alura Língua utiliza os métodos que muitos poliglotas, assim como eu, assim como o Lucas, utilizam para aprender novos idiomas. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 750 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills. Com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.